Grêmio e São Paulo na Arena do Grêmio, domingo, 4 da tarde. É que pro São Paulo, se o Botafogo tivesse sido campeão da Libertadores no sábado, e você pode estar vendo esse corte, talvez não seja mais tão interessante assim, né? Porque provavelmente ele vai pegar uma vaga na fase de grupos com tranquilidade. Agora, se o Galo tiver vencido, aí a coisa já fica mais pesada. Já o Grêmio tá precisando dessa permanência da Série A de vez. Ele nem aparece nas nossas artes, né? Normalmente aqui do risco de Série B. Só que também não se ajuda, né? Não ganha, o Renato Gaúcho faz polêmica, faz declarações bizarras contra jornalistas, contra a imprensa, mas beleza, é do jogo. Vamos lá, é o que a gente já tá acostumado. Grêmio e São Paulo, no domingo às 4 da tarde, foi selecionado com transmissão de TV aberta. Então vai ter TV Globo e vai ter Premiere. Explicando para quem possa estar perdido, essa é a 33ª rodada, e sim, a Globo já transmitiu um jogo, Palmeiras e Botafogo. Só que na 34ª não transmitiu nenhum. Então, para compensar, agora vai ter um jogo na sua TV, que é ou Grêmio e São Paulo, ou Flamengo Internacional. Que já cria uma situação diferente, Marinho. Não é normal fazer divisão de praças entre dois jogos que envolvem times do mesmo estado. Então era minha curiosidade saber, Grêmio ou Inter? Vai passar o que para o Rio Grande do Sul? Quantos estados vão seguir? Flamengo e Inter e Grêmio e São Paulo? E a resposta é a seguinte: Grêmio e São Paulo na TV Globo só vai passar no estado de São Paulo e na região de Varginha, em Minas Gerais, na EPTV Sul de Minas. Por quê? Porque é o interesse do torcedor são paulino, é uma região cheia de torcedores de times paulistas. Só. RBS, Rio Grande do Sul, todos os outros estados, Flamengo e Internacional. Não tem Grêmio e São Paulo na TV. Toda essa parte, só São Paulo e EPTV Sul de Minas. Como assistir aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, Marinho? No Premiere. Como? Não, perguntei como. Siga. Só no Premiere, exclusivo. Perfeito. É o seguinte, Alan, ó, esse jogo entre Grêmio e São Paulo, o que se comenta aqui é que a grande preocupação ela fica muito no Grêmio, no torcedor gremista que tá tenso, porque se a gente for olhar a classificação, tem muito time abaixo do Grêmio, né? Tem muito time com condição de ser rebaixado maior que o Grêmio, tanto que o Grêmio não aparece nas nossas telas de risco de rebaixamento. O risco é bem menor do que os outros times. A classificação mostra... Coloca a classificação. A classificação mostra aqui que o Grêmio está ali em 14º, né? Tem pontos suficientes para estar numa condição com alguma tranquilidade. Não está 100% salvo, precisa somar pontos, precisa ganhar, mas né, a situação dele está tranquila. O mesmo vale para o São Paulo em relação à Libertadores. A disputa é pela fase de grupos, vai depender do que tiver acontecido no sábado, na final da Libertadores entre Atlético Mineiro e Botafogo. O Grêmio, nesse momento, Alan, ele apela para a experiência e recorre a Pedro Jeromel, que deve começar jogando contra o São Paulo, zagueiro histórico do Grêmio, que está na fase final, está perto de se aposentar. O Grêmio teve essa situação do destempero do Renato Gaúcho, mas olhando para a classificação, como a gente fez agora há pouco, o Grêmio conquistou, jogando mal, 2 pontos fundamentais, que são contra o Cruzeiro e contra o Juventude. O Grêmio esteve muito perto de perder para o Juventude na Arena, e contra o Cruzeiro foi bem superior durante boa parte do jogo e conquistou o ponto. Então, a gente olhando para o Grêmio, se nós tivéssemos que subtrair 2 pontos, o Grêmio estaria numa situação muito mais complicada. Então, se jogando mal os pontos aconteceram, a expectativa é que o Grêmio consiga evitar esse rebaixamento. No São Paulo, o Caleri é dúvida, treinou separado vários momentos da semana. O Wellington voltou ao grupo, então pode jogar, a expectativa é essa. O Jamal Lewis e o Lisiero seguem entregues ao departamento médico. Como é o teu palpite para Grêmio e São Paulo, hein, Alan? Eu acho que esse jogo vai dar um tremendo de um empate. Agora, a questão, lembra quando eu falei na edição passada, o Palmeiras estava com 70 e tantos por cento de chance de ser campeão, o Botafogo 20 e tantos, não era? É só o Botafogo ganhar que inverte, e inverteu. Esse jogo, Grêmio e São Paulo, eu tenho uma desconfiança que ele tem o potencial de inverter a situação do Grêmio. Tá tranquilo, mas se ele perder em casa pro São Paulo, que eu não acredito que vai acontecer, estou apostando no empate, entra drama. Porque o Grêmio pega o Vitória fora de casa e o Corinthians em casa, o Corinthians provavelmente babando por uma vaga na Libertadores e a vingança completa de 2007. Ah, mas o Corinthians já ajudou a derrubar o Grêmio em 2021. Mas não foi o jogo do rebaixamento. O Grêmio caiu ganhando do Atlético Mineiro aquele 4-3 e tal. O Corinthians jogou contra o Juventude, né? Também ajudou, de certa forma, a cair. Mas seria
na casa do Grêmio, não a mesma casa de 2007. Então, eu acho que o Grêmio tem que entrar nesse jogo como se fosse a maior final desse segundo semestre. Porque se der ruim, vai dar um problemão, Marinho. Já por questão de São Paulo, vou colocar a classificação de novo na tela aqui. Você sabe que o Brasil, via de regra, tem 7 vagas na Libertadores, né? Quando o campeão da Libertadores é brasileiro, só para 8. Quando é da Sul-Americana, também é brasileiro, só para 9. Mas, via de regra, a gente tem 5 vagas na fase de grupos que são distribuídas para o Brasil. 1 na Copa do Brasil e 4 no Brasileirão. Olhando para o São Paulo, você tem ali, ó, São Paulo está em 6º. Só que o Flamengo já abriu uma vaga a mais porque ele é campeão da Copa do Brasil. Nesse momento, quem está indo para a fase de grupos? Botafogo, Palmeiras, Internacional, Fortaleza. Né? Se o Botafogo for campeão da Libertadores, o São Paulo vai dar mais uma vaga na fase de grupos e não tem nem contestação. Tá 11 pontos na frente do Cruzeiro, não é mais alcançado. Então, o São Paulo vai classificar para a fase de grupos se o Botafogo ganhar a final da Libertadores. Isso é papo para sábado. Talvez você esteja vendo esse corte, o jogo já até rolou. Então pode ter mudado tudo. Agora, se der Atlético, muda tudo. Por quê? Porque o Brasil, as vagas dele, né, as 5 vagas, ficam para Botafogo, Palmeiras, Internacional, Fortaleza e Flamengo. E o São Paulo é pré-Libertadores. Vai ter que disputar com o próprio Flamengo essa vaga aí. Aliás, com o Fortaleza, que também tá ali, ó, 65 a 59. 6 pontos para tirar em 3 jogos. Você percebe, né? O São Paulo vale bastante esse jogo contra o Grêmio. Mas o que vale mesmo é o Botafogo Atlético Mineiro. Eu vou colocar querosene na fogueira e dizer que vence o São Paulo. Aí eu quero ver as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. A coisa vai ficar feia, o Grêmio em parafuso, o Renato cuspindo marimbondo. Eu vou dar esse palpite para ver o que vai acontecer. A novidade é que o Wendel, lateral esquerdo do Porto, jogador de seleção brasileira, jogador que disputou a Copa América com a seleção brasileira, agora abre conversas com o Corinthians. O Corinthians entrou em contato e abriu conversas com o staff do jogador, né, para buscar condições. E em breve o próximo passo deve ser a de mandar uma proposta para o jogador. O Corinthians tem interesse em reforçar a lateral esquerda. Lembrando que tem o Bidu, né, que é um jogador que tem performado nessa reta final, nessa arrancada aí do Corinthians, e tem o Diego Palacios, que é um jogador que está machucado desde o começo do ano, um jogador que tinha muita expectativa, mas o Corinthians quer se reforçar, pensando já numa possibilidade grande de Libertadores da América. E o Corinthians, como a gente vem informando, né, tá muito empolgado com essa história aí da patrocinadora, né, Esportes da Sorte, que quer bancar outros jogadores, que quer bancar parte do salário de outros jogadores, assim como fez com Memphis Depay, assim como pagou o Hugo Souza, quer trazer reforços pontuais. E o presidente Augusto Melo, inclusive, me disse, eu encontrei com ele essa semana, lá no programa, no Arena SBT, essa semana eu tive com ele, e ele me disse, ó, são reforços pontuais, e a lateral esquerda é uma possibilidade, um jogador experiente, um jogador que agrada a comissão técnica, inclusive, então por isso o Fabinho Soldado, executivo de futebol, abre conversas para contratar. Conversei com uma fonte, né, que está nessa negociação, que está acompanhando de perto essa negociação, e essa fonte me disse que o Corinthians deve enviar uma proposta na semana que vem, né? Avançando aí a essa notícia que foi trazida hoje, né, pelo Emílio Blota, né, vamos deixar bem aqui o crédito para um cara que é muito gente boa. Então, avançando nessa notícia, o Corinthians deve enviar essa proposta, então, essa semana, para tentar contratar o jogador. E aí, até para trazer já a notícia completa, como é que fica o São Paulo nessa história? Eu venho informando aqui que há um otimismo do São Paulo na contratação do jogador, né, que o Porto não vai fazer esforço. Isso é verdade, que o Porto não tá na jogada, né, o Porto não tá querendo o jogador. Então o São Paulo já se antecipou. Tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, do que o Corinthians está na jogada, o São Paulo já fez tudo isso. O São Paulo já abriu conversas, o São Paulo já mandou proposta, o São Paulo já tem uma conversa já alinhada com o jogador. O São Paulo já sabe, o Wendel já sabe todas as bases ali de salário, de tempo de contrato. O São Paulo quer que o jogador esteja na pré-temporada dos Estados Unidos, agora em janeiro, né? Já quer que esteja na pré-temporada, que vai ser no final de dezembro, e na pré-temporada, que vai ser o torneio dos Estados Unidos no começo de janeiro. Então, assim, o São Paulo já fez o que tinha que fazer. Agora é uma questão que o clube
Ninguém tá falando assim, o São Paulo não tava sabendo, são sempre pegos de surpresa. Não. O clube sabia que teria esse tipo de concorrência, né? O Belmonte, o Rui Costa, o presidente Casares, eles sabiam que teria, né? O São Paulo teria esse tipo de concorrência, porque o Cruzeiro já tinha ligado para pegar informações, clubes de fora já tinham sondado, clubes árabes. Então, assim, é um jogador com muito mercado. Só que o São Paulo entende que esse é um momento crucial. E claro, obviamente, essa escolha vai passar muito pelo jogador. Projeto esportivo, estrutura do clube, momento do clube, o que o clube vai disputar nessa temporada. Então, assim, é o jogador que vai escolher. O jogador que vai escolher onde ele vai se sentir melhor. Então, essa escolha vai depender muito do atleta, das propostas que ele vai receber, e é ele quem vai acabar optando. Se é no Brasil, se é fora, se vai atuar, vai voltar ao futebol brasileiro, vai se reunir com a família, vai tomar essa decisão em conjunto com o seu staff. Fato é que eu conversei com essa fonte que é muito próxima ao Wendel, que conversa com o Wendel, e assim, não fiquei com a sensação de que o Wendel tá querendo leilão, né? Que o Wendel tá, quem faz a melhor oferta. Não é dinheiro, não é grana, não é fazer um último grande contrato. Grana conta, é verdade. Contrato bom conta. Porém, é projeto esportivo, é disputa, é estrutura do clube. Tudo isso vai ser um pacote na escolha do jogador. O Corinthians deve enviar a proposta dele na semana que vem. Vamos aguardar e eu, obviamente, vou informar vocês aqui no canal. Beleza? Comentários aqui, galera. E aí, quem vence essa corrida, essa concorrência pelo lateral Wendel? Comentários aqui, galera. Não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto. Agora, sobre o São Paulo, tem plano B do tricolor declarado de forma pública. É que o Carlos Belmonte admitiu que o São Paulo chegou a procurar o Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, para tratar sobre o Marlon, lateral esquerdo de 27 anos de idade, que pode perder o espaço, especialmente se o Cruzeiro conseguir a contratação de um jogador importante para a posição, e isso vem sendo especulado pela imprensa. Aspas para o Carlos Belmonte: a gente acha o Marlon um grande jogador, está no nosso trabalho de scout, mas é um atleta que, para esse momento, do ponto de vista financeiro do São Paulo, não temos capacidade de tirá-lo do Cruzeiro, a não ser que surja por parte do Cruzeiro o interesse em algum atleta nosso e eventualmente a gente possa ter uma negociação. O que o Belmonte deixa claro é que para que o Marlon seja contratado haveria a necessidade de o Cruzeiro aceitar uma troca, envolvimento de jogadores. O São Paulo oferece atletas, o Cruzeiro aceita e a partir daí o Marlon é negociado. Só para completar, sigo informando que o plano A no tricolor é o Wendel, e o próprio Belmonte já deixou isso bem claro, assim como o presidente Júlio Casares. Existia enorme otimismo no tricolor de que o Wendel fecharia com o São Paulo nos próximos dias, talvez até o fim dessa semana. Ainda não rolou e surgiu no GE a informação nessa sexta-feira do interesse do Corinthians na contratação do lateral esquerdo que pertence ao Porto, 31 anos de idade, contrato até junho de 2025.